Paz do Senhor mais uma vez, amados. Eu quero convidá-los a abrirem vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, irei ler no capítulo 10, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Os irmãos acharam? Amém, irmãos? Irei ler somente 2 versículos neste instante, versículos 25 e 26. Lucas 10, 25 e 26. Assim está escrito: levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Amém? Algumas traduções do versículo 26 diz: como interpretas? Que é 2 perguntas no mesmo versículo. Vamos orar, amados? Eterno Deus, eu sei, eu tenho plena convicção diante de quem estou. Sei que Tu és o nosso Criador. Sei que Tu és soberano sobre céus e terra. Sei que estou aqui por Tua graça. Sei que estou aqui por Tua misericórdia. Sei que o Senhor é bom e incomparavelmente misericordioso. Por isso, ó Deus, estamos diante da Tua presença, no nome de Jesus Cristo. Quero aqui, ó Pai, Te agradecer pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela noite que chegou e pela oportunidade que o Senhor nos proporcionou de sairmos de nossos lares e adentrarmos essa casa de oração, nesse bairro, nessa cidade. Meu Deus, há milhares e milhares de casas de orações, portanto há muitas pessoas reunidas em outros lugares, mas, meu Senhor, eu peço que Tu olhe para esse lugar onde nós estamos, manifestando Tua graça sobre a minha vida e sobre as nossas vidas, que as Tuas bênçãos alcancem cada um de nós, pelo poder da Tua palavra, que o Teu nome seja engrandecido e cada vida aqui presente seja edificada. Em nome de Jesus, papai, oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Sente, amados, por favor. Amados irmãos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada. Meu tema é a Palavra de Deus. Eu estive conversando com algumas pessoas nesses dias, e particularmente falando, eu tenho observado algo muito preocupante na nossa geração. E estando na missão que Deus me concedeu, essa missão que nenhum homem é digno de receber, essa missão de pastorear, sempre que eu tiver a oportunidade de poder falar das Escrituras, estarei falando de alguma maneira, em algum lugar, com algumas pessoas. Há poucos dias atrás eu fui convidado para ir numa casa, e já recebi outros convites para ir em outras casas, e ao chegar nessa casa, alguém me disse assim: pastor, eu já não sei mais qual igreja é certa. A pessoa está ouvindo tantas coisas, que a pessoa está achando que é melhor ficar em casa. Ou seja, no meio de tantas confusões que está havendo, as pessoas estão perdendo a fé essencial.
que é a fé firmada em Deus, baseada somente nas Escrituras. Essa multiplicação de pensamentos, de que já não está vendo tanto vir a casa de oração, é preocupante. Essa pessoa, por exemplo, já tem quase 50 anos de idade. Essa pessoa já é avó. E se essa pessoa começa a pensar que não vale a pena congregar, ela não vai influenciar os filhos e muito menos os netos. E nessa noite, de uma forma muito resumida, queremos falar sobre as Escrituras. Portanto, alguns pontos eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, o que é a palavra? O que é a Bíblia? O que é exatamente a Bíblia? Para algumas pessoas, a Bíblia é mais um livro. A Bíblia, ela está em muitas bibliotecas, a Bíblia está em muitas estantes ou bibliotecas, em residências, não só em livrarias, não só em lugares específicos, mas tem casa de pessoas que não são cristãs, até mesmo que não acreditam em Deus, que tem a Bíblia. Porque a Bíblia passa a ser um livro de história. Mas eu quero te convidar a observar a pergunta desse homem para Jesus. Eu quero ler mais uma vez a pergunta. Mesmo não havendo nesse homem um coração sincero ao perguntar, leia de novo comigo Lucas 10, versículo 25. Levantou-se certo mestre da lei e, querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus, irmãos, na linha de raciocínio de algumas pessoas, poderia ser essa: me aceite como teu Salvador, e você terá a vida eterna. E por que Jesus não disse isso? Cada pessoa que utiliza a Bíblia tem que pensar um pouco. Jesus poderia falar: me aceite. Mas Jesus explica assim: olha, o que está escrito? A resposta de Jesus foi duas perguntas. O que está escrito na lei? Como que você entende isso? Esse homem sabia o que estava escrito e entendia isso, mas ele queria provar Jesus. Boa parte das pessoas hoje não sabe o que está escrito e muito menos entende o que está escrito. Volto a colocar para nós aqui nessa noite. Jesus poderia falar: me aceite como teu Salvador. Agora observe o que Jesus falou lá em João 12. João 12, por favor. Lembra que a pergunta do homem é: o que farei para herdar a vida eterna? Esqueça o propósito do homem e pense na fala de Jesus em João 12, alguns versículos, de uma forma resumida. Versículo 47. Jesus disse assim: se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido é essa de julgá-lo no último dia. Versículo 49. Pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e de que falar. 50. Eu sei, disse Jesus, que o seu mandamento é o que, igreja? É? O que o homem perguntou para Jesus: que farei para lhe dar a vida eterna? Jesus chega aqui e fala assim: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. E o texto continua: portanto, o que eu digo como o Pai me disse. Associando os dois textos, vamos responder um pouco alguns detalhes sobre o que é a palavra de Deus, o que é a Bíblia Sagrada. Vamos lá em Isaías 34.
Isaías 34. Amém, irmãos? Versículo 16. Isaías 34, versículo 36. Buscai, amém? Buscai no livro do Senhor e lede. Olha bem a expressão, buscai no livro do Senhor e lede. O que foi que Jesus falou para o homem naquele texto de Lucas? O que está escrito? Como você lê? Ou seja, como você interpreta o que você lê? Aí aqui esse texto diz: buscai no livro do Senhor e lede. O texto continua: nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, pois a sua própria boca o ordenou, e seu espírito mesmo as ajuntará. Ou seja, esse texto, irmãos, orienta cada um de nós a fazer o que com o livro do Senhor? Ler. Então o que é a Bíblia Sagrada? É o livro do Senhor, e nós somos orientados a ler. E de uma forma bem resumida, para que a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita para algumas razões específicas. Uma delas está em João 5. Abra a sua Bíblia, por favor, em João 5. Evangelho de João, capítulo 5. Amém, irmãos? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinai porque pensais ter nelas o quê? Aí o texto continua: e são essas escrituras que testificam de mim. Uma das principais razões, irmãos, que a Bíblia foi escrita é para testificar de Jesus. Você quer conhecer Jesus? Leia as escrituras. Amém? Você precisa conhecer Jesus, e as escrituras foram escritas para isso, para testificar de Cristo. Mas além de testificar de Jesus, que é o único meio que o homem poderá voltar à presença do Pai, a Bíblia foi escrita para outros motivos. Romanos 15, por favor. Romanos capítulo 15. Os irmãos acharam? 15, versículo 4. Pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então o que Paulo está escrevendo nessa parte do texto, irmãos, é afirmando que tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Mas essa geração não vai aprender o que foi escrito se ela não obedecer o princípio de Isaías 34, que é buscar e ler. Ela tem que ler, mas a geração não lê. Só que além de ensinar, o texto continua, diz assim, ó: para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos o quê? Tenhamos o que, irmãos? Esperança. O que a palavra de Deus gera em nós? Ela gera paciência. Em outras palavras, a palavra de Deus é viva e ela gera calma. Ela gera tranquilidade na alma do crente. Vindo para cá, em um momento da nossa caminhada para cá, eu e minha esposa, ela observou um pouco o movimento ao nosso redor e comentou comigo: quantas pessoas estão andando como se a vida não tivesse sentido nenhum, como se morrer, morreu.
Pessoas que estão passando pela história sem sentido algum. Aqui nessa região onde nós estamos, aumente aos domingos, o que tem de gente brincando com moto. Lá no estado do Rio de Janeiro, uma pessoa brincando com moto, ele empinou a moto, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Brinca com a vida como se a vida não tivesse sentido nenhum. As pessoas vivem, irmãos, como se a vida não tivesse sentido. Mas para você, para mim, para nós, que apesar de sermos falhos, temos a presença do Espírito Santo, nós sabemos que existimos para a glória de Deus e que devemos valorizar a nossa existência nessa terra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O que nos faz ter um foco de vida diferente é a compreensão que o Espírito Santo tem nos dado sobre a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia foi escrita também para outros motivos. Observe que além de ensinar nesse texto, ela nos dá paciência e ela nos traz consolo. Amém? Só que a Bíblia vai repetir a ideia de ensino lá em Timóteo. Por favor, abra Timóteo na segunda carta. E esse texto da segunda carta de Paulo a Timóteo é um dos textos mais importantes da Bíblia. Capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Os irmãos acharam? Segunda carta 3. Paulo, quando escreve a segunda carta, eu não posso ler o capítulo inteiro, mas se você observar o que está escrito no começo do texto, está escrito assim, irmãos, olha: sabe, porém, isso, nos últimos tempos, ou os últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos extremamente difíceis de viver na terra. Isso Paulo escreveu a Timóteo há cerca de 2000 anos atrás. E o que ele escreveu no versículo 2, por exemplo? Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem amor para com os bons, voltando, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites ou dos prazeres do que amigos de Deus. E o terrível é que nesse tempo de tanta dificuldade, ainda tem o versículo 5, tendo aparência de piedade. E a orientação que Paulo dá a Timóteo é: afasta-te também desses. Como que dizendo, quando você olhar para essa turma toda que está nas palavras anteriores, cuidado com eles. Mas quando você encontrar os que têm aparência de piedade, foge também deles. Irmãos, você já observou quantas igrejas estão se abrindo dia a dia? Quantas igrejas tem aqui perto? A cada rua que você passa tem uma igreja. Sabe o que é piedade? É pessoas que têm aparência de voltar das coisas de Deus. Elas parecem ser compromissadas com Deus, mas elas não são. É nesse caos que Paulo escreve a Timóteo, que ele vai dizer lá no versículo 10, por exemplo: mas tu, Timóteo, tu tens seguido de perto o meu ensino, meu procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança.
Olha bem, irmãos, observe como é importante você ler a Bíblia. Ele está falando de um cenário complicado, depois aparentemente ele muda de assunto. Ele fala: Timóteo, tu, em vez de olhar para tudo isso, olha para o exemplo que eu tenho te dado. Olha como eu tenho vivido. Olha o versículo 11: perseguições, aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Se você procurar entender o que Paulo está dizendo, olha lá, não agora, mas olha na tua casa o capítulo 14 de Atos, e lê o livro Atos 14, e você vai perceber o que aconteceu com Paulo lá nessas cidades, essa cidade de Antioquia, Icônio e Listra. Nessa cidade, Paulo foi apedrejado. Paulo ficou como morto por causa do evangelho. A igreja na época, os discípulos cercaram Paulo, e ele se levantou quase que morto. Se levantou, entrou na cidade mais uma vez, se restaurou, viajou para outra cidade, continuou pregando o evangelho, voltou para aquela cidade para continuar falando de Cristo. E ele escreve em Atos 14 que mesmo em meio às tribulações, importa a igreja chegar nos portões celestiais. Importa a igreja prosseguir avante sem desistir. É por isso que no capítulo 3 de Coríntios, ou seja, de Timóteo, ele vai continuar dizendo o seguinte, irmãos. Olha o versículo 12. E na verdade, todos que desejam viver piedosamente, não com aparência religiosa, mas em Cristo, padecerão o que, irmãos? Perseguições. Quando chega no versículo 14, ele diz assim: quanto a ti, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes. Irmãos, por favor, olhem para mim um pouquinho. No que você vai permanecer daqui para frente? O que você aprendeu para você permanecer? Se você e eu não estamos lendo as Escrituras Sagradas, buscar no livro do Senhor e lede. Se você não está aprendendo, no que você vai permanecer daqui para frente? Mas olha, observe o texto, olha. Vamos lá. Versículo 14. Quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que estás convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Ao 15. Pois desde a infância conhece o quê? Junto, conheces o quê? Olha, irmãos, a infância vai basicamente até os 12 anos. E Paulo está dizendo para Timóteo: desde a infância você sabe as Sagradas Letras. Hoje, tem pessoas que chegam à minha idade e não sabem as Sagradas Letras. Não sabe. Mas por que não sabe? Tem duas razões básicas. Porque seus pais não sabem, e eles também não buscaram saber. Mas Timóteo sabia desde a infância. E o texto continua: que podem fazer-te sábio para salvação. Percebe, irmãos, que Paulo está dizendo para Timóteo: você permanece nessas Sagradas Letras que podem fazer você sábio para a salvação. Significa dizer o seguinte, Timóteo: se você não permanecer, você pode perder a tua salvação. Por quê? Porque a sabedoria vai vir se você permanecer. O conhecimento vai vir pela permanência, pela perseverança na palavra. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma coisa faltará. Tudo que Deus falou, Ele cumprirá, irmãos. E a igreja tem que permanecer no que Deus falou. A igreja não pode sair da palavra.
Quando chega no versículo 16, olha o que ele vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus, ou é divinamente inspirada, e é proveitosa para quê? Para ensinar. É a mesma ideia de Romanos 15, versículo 4. Só quando chega na palavra seguinte é para repreender. Por favor, irmãos, as escrituras sagradas, ela não só ensina. Eu vou usar aqui o Léo como exemplo. Quando o Léo, esquecendo todas as pessoas da casa dele, todas as pessoas do bairro onde ele mora, todas as pessoas do Brasil e do mundo, entender que a Bíblia foi escrita para ele, o que a Bíblia vai fazer com ele? Vai ensinar a ele. Amém? Só que quando ele vai se aprofundando nas escrituras, as escrituras vão começar a repreendê-lo. Em outras palavras, naquilo que ele estiver errado, a Bíblia vai falar: você está errado, Léo. A Bíblia não vai aceitar como ele está. Ele vai ter duas opções: ou ele mergulha de vez na palavra, ou ele vai recuar. Porque o próximo passo da palavra qual é? Olha lá, irmãos, vou continuar lendo aqui, ó. Para corrigir. Isso é, primeiro ela ensina, segundo ela repreende. Ou seja, a Bíblia não concorda com os meus erros, não concorda com os seus erros, e depois ela vai corrigir. Ou seja, ela vai acertar os meus passos, os seus passos. E além disso tem outra palavra: ela vai instruir em justiça. Em outras palavras, é o seguinte: a Bíblia ela vai nos dar a maneira correta de se viver. E aí, irmãos, presta atenção nisso, por favor. Sabe qual é a maneira correta de se viver? Alguém vai dizer assim: pastor, eu acho que a melhor maneira correta de se viver é guardando os mandamentos. Você não está errado. Só que se você perceber que o texto está dizendo é injustiça, ou seja, viver em injustiça, instruir em injustiça, sabe o que quer dizer isso, irmãos? Abra, por favor, sua Bíblia em 1 João. 1 João capítulo 2. Esse livro sagrado, ele é repleto de orientação para mim e para você. E nós temos que nos deparar com ele e buscar a mudança de nosso comportamento. Amém, irmãos? 1 João 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele. Aí você pode pensar: pastor, o que tem a ver, Timóteo, a maneira correta de viver com 1 João 2,6? Presta atenção: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Quem viveu corretamente? A maneira correta de se viver, eu tenho um modelo, e o modelo é Jesus Cristo. Amém? O modelo é Jesus Cristo. Mas quando eu vou examinando as escrituras, eu vou conhecer quem? Eu vou conhecer exatamente Jesus. Conhecendo Jesus, eu vou saber a maneira correta de se viver. Aí você fala: pastor, mas e a justiça? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Os irmãos acharam? Versículo 30. Quanto a vós, porém, sois dele em Jesus Cristo, o qual por Deus foi feito por nós sabedoria. Então, se Cristo é a sabedoria, como que eu vou alcançar a maneira correta de viver? Lembra de 1 João, 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 3? O que foi que está escrito assim, ó? Vai fazer você sábio para a salvação em Cristo Jesus. Ninguém vai ser sábio para a salvação sem conhecer o Cristo.
aonde toda salvação reside. Aleluia! Toda salvação para você está em Cristo Jesus. Tudo que você precisa está em Jesus. Tudo que você precisa vem de Cristo. É dele que vem tudo que você precisa. Só que o texto diz que além disso, olha lá, ele é o que é para mim e para você, ó, sabedoria e justiça. Quando você conhece Jesus, você conhece a justiça de Deus. E quando você conhece a justiça de Deus, você não vai conhecer só a maneira correta de viver, mas vai saber como Deus vai agir com você e por você. Amém, irmãos? Para ir para a parte final dessa meditação, o que é a Bíblia Sagrada? Ela é a palavra de Deus. Ela me ensina, ela me corrige, ela me repreende, ela me instrui a maneira correta de viver. Mas além do que, a Bíblia, irmãos, ela tem algumas mensagens centrais. Quais são as mensagens centrais da Bíblia? Presta atenção, irmãos, por favor. Quais são as mensagens centrais da Bíblia? Abra sua Bíblia em Coríntios.